tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Local: Avenida Ângelo Corsetti, número 1478, em frente ao Colégio Fioravante Weber. Na Igreja Águias do Senhor, muitos têm recebido milagres e vidas têm sido totalmente transformadas pelo poder de Deus. Faça você também parte dessa obra. Traga sua família e seja abençoado. Cultos quarta-feira, às 15 horas. Um milagre está esperando por você. Na Avenida Ângelo Corsetti, 1478, bairro Pioneiro, em frente à Escola Fioravante Weber. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, chegamos para a continuação da palavra de Deus, da palavra do Senhor e para a formação de mais uma corrente poderosa da oração. Amados, estamos falando sobre sete tipos de pessoas que Deus não ouve, que Deus não responde às suas orações, às suas petições. Ontem nós falamos sobre o primeiro tipo de pessoa. E o primeiro tipo de pessoa é a pessoa incrédula. Ontem nós citamos um texto bíblico que está lá no livro de Deuteronômio. E nós ontem falamos sobre os espias, os 12 espias. 12 espiaram a terra. 10 voltaram incrédulos. E apenas 2, Josué e Calebe, crerão mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta. E eis, irmãos, esta é a diferença do que é uma pessoa incrédula. Uma pessoa incrédula, ela não consegue enxergar, ela só olha para o problema, ela só olha para a luta, ela só olha para a dificuldade, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar que Deus pode, Deus tem poder para operar e para fazer milagre, para mudar aquela situação. Então, um incrédulo, ele olha para a circunstância e ele só vê problema, ele não vê, né? Ele não vê solução. Né? Eu não consigo, não vou conseguir, não vai dar. Então esse é o incrédulo, né? Esse é incrédulo. Esse não enxerga, esse não consegue ver, esse não acredita. Então a oração deste tipo de pessoa, ela não tem resultado. Ela não tem resultado até porque, na verdade, se a gente, né, nos piores, né, degraus ou nos piores níveis de incredulidade, a pessoa ela nem ora, né? Ela nem vai orar, ela nem vai ir na igreja, ela nem vai buscar Deus, ela não vai fazer nada disso, ela não vai crer em Deus, né? Ela não vai crer, mas ainda tem aquele que,
né? Tem aquele que vai lá, Deus enviou a terra prometida, vamos lá, né? Vocês estão aqui no meio do povo de Deus, né? Então ainda tem aqueles no meio do povo de Deus, mas enfim, estão no meio do povo de Deus, mas não creem. A incredulidade é grande. Nada dá, nada vai conseguir, não vai dar, não vou conseguir, etc, etc. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração. E por que nós estamos falando sobre isso? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo meu? Qual é o objetivo do pastor? Meu objetivo, em primeiro lugar, irmãos, é me autoanalisar. Será que eu não tenho sido esta pessoa? Será que eu não tenho, né, perdido as bênçãos de Deus justamente porque eu tenho sido muito incrédulo? Então é para nós fazermos, como eu falava ontem, né, para nós fazermos uma reflexão. Reflita, pense, ore. Será que eu não estou sendo uma pessoa incrédula? Será que eu não estou sendo? Às vezes a gente diz, eu não vou conseguir. Será que você não está sendo incrédulo? Quando você acha que não tem saída, quando você acha que não vai conseguir. Será que isso não é uma incredulidade? Será que você não está sendo incrédulo? Então, né, nós precisamos fazer esse autoexame, essa autoanalisação, né, olhar para dentro de nós e ver como está dentro de nós a proclamação da fé. Como que nós estamos realmente servindo ao Eterno? Estou servindo a Ele com fé? Há um texto lá na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É impossível. Né? Deus, Ele quer que todo aquele que chegue a Ele, que se aproxime a Ele, creia. Creia nele. Creia. Então, meu irmão, minha irmã, você crê? Ou você não crê? Ou você talvez está sendo incrédulo e nem sabe, nem se deu por conta. Talvez você não está se dando por conta que você está sendo incrédulo. Então é importante a gente analisar. Vamos à sequência da palavra hoje, né? A segunda pessoa que Deus, Ele não ouve a oração. A segunda pessoa que Deus não ouve a oração. A pessoa que não se arrepende. A pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Então, o segundo tipo de pessoa que Deus não responde à oração, Deus não vai responder. A pessoa que não se arrepende, veja bem, não é a pessoa que peca, porque se fosse a pessoa que peca, só a misericórdia de Deus, né, meus irmãos? Todos nós pecamos. Mas tem uma diferença entre você pecar, você ser um pecador, e você amar o pecado, e você desejar, ou você viver naquela situação do pecado. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 59 do livro de Isaías. Isaías capítulo 59. Está escrito assim: vejam, o braço do Senhor não está curto, em outras versões, encolhido, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso ele
não os ouvirá. Meu Deus, hein? O que dizer sobre esta palavra, hein? O braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá. Então, irmãos, assim como no tempo, irmãos, de Moisés, o povo de Israel, ele não teve as suas orações ouvidas, as suas orações, elas foram ignoradas por Deus por causa da incredulidade. Também no tempo, irmãos, do profeta Isaías, isso aconteceu porque aquelas pessoas, elas preferiam viver uma vida de pecado, em vez de permanecer na presença do Senhor. Elas cultuavam outros deuses, né? Elas viviam de acordo com a vontade delas, né? Elas não fugiam das paixões da carne, das paixões deste mundo, dos desejos carnais, né? Então, irmãos, todo aquele que não foge dos desejos carnais, todos aqueles que não fogem das paixões do mundo, né? Todos aqueles que buscam os desejos carnais, eles estão indo contra a palavra, estão indo contra a palavra de Deus. E quando eu estou indo contra a palavra de Deus, eu estou indo contra o próprio Deus. Eu estou negando os conhecimentos bíblicos, eu estou negando a palavra, eu estou negando a vida cristã que eu preciso levar, que eu preciso ter. Então, quando nós pecamos e não lutamos contra o pecado, o problema não está simplesmente no pecar. Porque, irmão, minha irmã, infelizmente, a qualquer momento nós estamos sujeitos a pecar. Em qualquer momento nós estamos sujeitos a cometer isso, a cometer um pecado, a cometer um vacilo. Mas é meu, é seu, é dever cristão se arrepender e lutar, e nós vamos lutar a vida inteira. Enquanto vivermos, nós temos que viver lutando contra o pecado, lutando contra o desejo da carne, contra a vontade carnal, né? Contra as satisfações carnais, os desejos carnais. Então nós precisamos vencer, irmãos. Então, o segundo tipo de pessoa que Deus não ouve a oração é a pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Não se arrepende dos seus pecados. Então, querido, amado irmão, que a partir de hoje, agora, nesse momento em que você está ouvindo esta palavra, você possa orar e dizer: Espírito Santo, me aponta, me mostra, me faz lembrar dos meus pecados. E eu quero me arrepender deles. Eu me arrependo, eu recuso, eu rejeito esse pecado, eu rejeito tudo que tem me afastado, tudo que tem causado uma separação entre eu e o Senhor. Porque nós precisamos entender, queridos, que o pecado é a grande barreira da separação entre o homem e Deus. E quando que começou o pecado? O pecado começa na desobediência de Adão e Eva. O pecado começa lá no princípio. Lá no princípio. O pecado começa quando eu começo a desobedecer a palavra de Deus. Havia uma palavra deixada, havia uma ordem deixada.
E nós precisamos entender que a ordem de Deus, a ordem do Senhor, ela tem que ser executada. Doe a quem doer, custe o que custar. Custe o que custar, mas se eu quero herdar a promessa, que é a vida eterna, eu preciso pagar o meu preço. E o preço é obedecer. Obedecer a palavra, obedecer ao Senhor. Tá bom? Amém? Então fica aqui para nossa reflexão no dia de hoje. A segunda pessoa que Deus não ouve. Deus não ouve o incrédulo e Deus não ouve aquele que não se arrepende. Tá bom? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Na oração de hoje, vamos orar. Na oração de hoje está a Claudete Leite, né, e toda a sua família, o Adelar Leite, o Adilson, a Neuza, a Denise, o Rudinei, o Marlonei, a Eva, o Ivo, o Luiz, Gustavo, a Erondina e Gilmar, Natividade, a Marinês Leite, Erondina, Robson, o Antônio Lopes e toda a sua família. Na oração também está o Wilson, o Augusto, o Alexandre, Fernando, Sheila. Na oração a Celita, o Jonathan, Jennifer, a Paula, o Rubens, que estarão nesse final de semana recebendo a bênção no seu casamento, né? Ainda a Gabriela, a Janete. Na oração também a Eliane, o Carlos Eduardo, o Leonardo, o Mauro, o Luiz e toda a sua família. Amados, aproxime-se do rádio, coloque um copo com água, feche os teus olhos, porque a partir de agora nós formamos a corrente poderosa da oração. Querido e amado Pai, Deus poderoso, eterno da minha alma, da minha vida, do meu coração, é chegado o momento, Pai, de oração e te apresentado, Senhor, estas vidas que foram citadas e todos aqueles, Pai, que estão ouvindo, prestando atenção, Pai, nestes ensinamentos que o Senhor está nos dando. Yeshua, Hamashi, eterno Deus, Jeová, Rei da Glória, que neste dia, nesta manhã, e que todos os dias da nossa vida, nós sejamos, Pai, amados, compreensivos, e possamos aprender da Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é fiel. Senhor, eu declaro a todos abençoados esta água fluidificada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o Eterno, que assim seja, porque assim será. Amados, se Jesus não voltar amanhã, estaremos de volta. Que viva Cristo, o nosso Senhor.